Agora vamos começar o nosso quadro que sempre nos mantém atualizados daquilo que é nosso. É o quadro Seu Direito. Bom, o assunto hoje é exatamente um assunto que muitas pessoas sofrem com dúvidas constantes. É a situação da regularização imobiliária. Sabe aquela casa que a sua família já tem há muitos anos, que passou da sua avó para o seu pai, e de repente você também está nessa casa, mas ninguém tem a documentação? O que isso pode gerar de problema? Diferente do que se pensa, muitas pessoas enfrentam essa dificuldade. Mas será que existe alguma coisa a ser feito? Regularizar os imóveis é importante para que tudo esteja dentro da lei e você não tenha aí consequências. E para falar desse assunto, eu estou recebendo aqui o doutor Daniel Lima Mendes, que é advogado, para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação recebê-lo. Bom dia, eu agradeço o convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutor Daniel, infelizmente na nossa região ainda é muito comum situações como essa, onde as pessoas não têm a documentação da sua própria casa, dos seus próprios imóveis. E como isso pode repercutir negativamente? Quem não tem um documento pode sofrer que tipo de situação? Olha, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer em relação à regularização de imóveis é que, como cada pessoa tem o seu RG, o seu CPF, cada imóvel ele tem a sua matrícula, ou seja, um número que identifica ele e o diferencia dos outros. Essa matrícula é registrada no cartório competente do imóvel. E essa matrícula, ela conta a historinha, ela conta a história do imóvel durante o passar dos anos. Quem foi o primeiro proprietário, as sucessões de vendas, se houve alguma averbação de alguma coisa judicial, ela conta a história do imóvel. Então, o primeiro ponto que nós, advogados, a gente analisa para saber se o imóvel está regular ou não é a matrícula do imóvel no cartório. A gente verifica o que tem na matrícula do imóvel no cartório, junto com a documentação do cliente, da pessoa, do interessado, a gente verifica se o que está na matrícula corresponde à realidade. Explico. Na matrícula do imóvel, se o nome da pessoa que está na posse do imóvel, que imagina que é a proprietária do imóvel, se o nome dela não estiver na matrícula, ela não é a proprietária. Ela é uma mera possuidora do imóvel, uma mera ocupante. Então, a gente tem que verificar se o nome da pessoa proprietária, ocupante do imóvel, se ela está na matrícula do imóvel no cartório. Se não estiver, isso é uma indicação de irregularidade desse imóvel. E aí é onde a gente entra com as várias possibilidades e opções para regularizar o imóvel. Cada caso é um caso. Uma coisa que eu quero esclarecer, que é bem comum entre a sociedade, é que a população em geral ela pensa que a uso capião ela pode resolver a regularização de imóvel de todos os casos. Mas não, a gente tem várias formas de regularizar os imóveis. A uso capião é a última que a gente utiliza. Então, diante disso, a gente sempre analisa para ver qual a opção cabível para a regularização do imóvel da pessoa. Atualmente, só para que vocês tenham uma noção, a gente tem aqui em Teresina em torno de 62% do total de imóveis são irregulares aqui na capital. Se a gente levar isso a nível de estado, é mais de 70% de imóveis irregulares que a gente tem. E as irregularidades, elas são de todos os tipos. Não só o fato do nome do proprietário não estar no nome da matrícula, como na matrícula tem dizendo que o imóvel é um terreno, mas na verdade tem uma casa construída. Então eu tenho que regularizar aí no cartório e averbar que eu construí uma casa naquele terreno, para adequar o que está mencionado na matrícula do imóvel no cartório à realidade de fato do imóvel. Existem várias outras possibilidades de regularização, né? A própria escritura de compra e venda, a adjudicação compulsória, a uso capião. Muitas delas a gente pode fazer tanto extrajudicialmente, a regularização, quanto judicialmente. E uma coisa que eu alerto a toda a população é sobre o contrato. Muitas pessoas, elas quando vão negociar, comprar um imóvel, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura que está mudando, mas ainda existe, dessa venda, dessa negociação, dessa transação imobiliária ser verbal. Isso traz uma insegurança jurídica gigantesca para essa transação.
Então, o que é importante? Que seja feito um bom contrato, tratando de todas as cláusulas, o preço do imóvel, como que vai se dar aquele pagamento, a descrição do imóvel, a descrição do vendedor e do comprador. Então, um bom contrato ele tem que ser feito. E aí, aproveitando essa questão dos contratos, existem o que a gente chama de contratos de gaveta. Ou seja, a pessoa ela faz esse contrato que eu acabei de mencionar, mas ela acha que só aquilo dali é suficiente para garantir a propriedade dela sobre o imóvel. Só que não é o suficiente. Aquele contrato, ele tem que virar uma escritura pública. Ou seja, a pessoa, se ela comprar o imóvel à vista, supondo, ela tem que pegar esse contrato, levar a um cartório de notas, esse cartório de notas vai fazer uma escritura pública e essa escritura pública tem que ser registrada em outro cartório, que é o cartório de registro de imóveis. Existe até um ditado popular que resume o artigo 1245 do Código Civil, que fala que quem não registra não é dono. Então, se eu tenho um contrato feito no computador, que é o que a gente chama de contrato de gaveta, ou contrato particular, ou se eu tenho uma escritura, ou se eu tenho um contrato bancário, porque eu comprei o imóvel mediante financiamento, e eu não levei nenhum desses instrumentos a registro no cartório, eu não sou o proprietário do imóvel. Eu tenho o título, o instrumento, o documento apto a ser registrado, mas se eu não levá-lo ao cartório, eu não sou o dono do imóvel. Então, diante disso, o que é que eu oriento a população? Que sempre evitem fazer negociações imobiliárias verbalmente, sempre façam tudo por escrito, procurem a orientação de um bom advogado, desde a parte do contrato até as etapas seguintes, que são as formas de regularização. Como eu disse, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Outras formas de outras irregularidades do imóvel que eu posso citar, por exemplo, os pais compraram o imóvel e está lá registrado na matrícula do imóvel no cartório, a propriedade em nome deles. Esses pais faleceram, tiveram 5 filhos, então esses 5 filhos, obviamente, são os herdeiros deles. Então, a lei diz que, quando a pessoa falece, ela tem até 60 dias para abrir o inventário, fazer a abertura do inventário, sob pena de multa. Dificilmente, e infelizmente, a gente tem a cultura, e isso não só no Piauí, mas a nível de Brasil, das pessoas não abrirem o inventário do falecido. Então, isso já é uma irregularidade. Se a pessoa não fez o inventário, ela tem que abrir o inventário para que aquele bem ele seja partilhado entre os herdeiros e cônjuges, se tiver cônjuge sobrevivente, para regularizar o imóvel. Se eu comprei um imóvel de uma pessoa e essa pessoa está se recusando a assinar a escritura pública de compra e venda desse imóvel, por algum motivo, uma construtora que foi à falência, um vendedor que é uma pessoa problemática e está criando óbices a assinar a escritura, eu tenho a possibilidade de regularizar através da adjudicação compulsória. E isso a gente pode fazer tanto no cartório quanto judicialmente. Ou seja, eu vou solicitar ao cartório, por meio de provas e documentações, ou ao juiz, que a propriedade seja transferida para quem comprou, mesmo que o vendedor ele não tenha, ou não queira, ou não possa assinar o documento de compra e venda, a escritura. E a usucapião, ela é sempre a última forma de regularizar os imóveis. Por que ela é a última forma? Porque na usucapião não é exigido o recolhimento do imposto de transmissão. Enquanto em todas as outras formas de regularização são exigidos o ITBI, em alguns casos, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, e o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Então, se eu vou regularizar um imóvel fruto de uma compra e venda, eu tenho que pagar o ITBI para a prefeitura. Se eu vou regularizar um imóvel fruto de uma doação ou de uma herança, eu tenho que pagar o ITCMD para a Cefaz. Então, são impostos que a gente tem que pagar. Quando a gente vai regularizar através da usucapião, a lei diz que não é obrigatório, na verdade, não é que não seja obrigatório, não é para ser cobrado nenhum tipo de imposto. Então, é por isso que a lei entende que a usucapião é a última rácio, que a gente chama,
significa que é o último recurso que a gente deve utilizar para regularizar o imóvel. Justamente porque na usucapião a gente não precisa pagar o imposto, entendeu? Então, às vezes, alguns colegas advogados ou, enfim, próprias pessoas que não têm conhecimento, elas entram com o recurso de regularização da usucapião, mas por muitas vezes ele vai ser indeferido, porque tanto o juiz quanto o tabelião, eles têm a obrigação de analisar todos os elementos, verificar se aquele imóvel não poderia ter sido regularizado de outra forma, e se ele verificar isso, ele indefere, o juiz indefere o pedido da usucapião, ou o cartório também indefere, não procedendo com a lavratura da escritura. Então, por isso que a usucapião é o último recurso de regularização imobiliária que deve ser utilizado. Nós temos aqui, doutor, uma audiência muito especial do outro lado da tela, que muitas vezes, por não entender o seu direito, acaba perdendo a oportunidade de realmente ter essa documentação. Então é importante que a gente sempre fale sobre esses assuntos dentro de uma linguagem acessível para que o cidadão possa entender e não abrir mão daquilo que é seu. Estar dentro da legalidade é importante para garantir que o seu bem seja preservado. Já pensou você perder um imóvel porque você não tem o documento? Então essa conversa de hoje é exatamente sobre isso. E dentro ainda desse contexto, você falou de um número de quase 70% de imóveis com questões de irregularidade. O que pode ser feito, por exemplo, para alguém que está nos assistindo agora, que não tem nenhum tipo de documentação, mas que já mora ali na casa há um determinado tempo? Quais são os primeiros passos? O que se deve observar? Tem aquele imóvel de família ou está morando naquele lugar há bastante tempo, não tem documentação? Começa por onde? Hoje já existe algum programa que possa ajudar essas pessoas? Por onde começar? Olha, o primeiro passo é sempre procurar a ajuda de alguém especializado, ou seja, procurar um advogado especializado para orientar como vai ocorrer essa regularização. Sem a figura do advogado, a regularização de imóveis ela não é possível. Então, atualmente, as pessoas que não têm condições de pagar um advogado para atuar na regularização do seu imóvel, elas podem buscar a Defensoria Pública, que são os advogados públicos que prestam serviço gratuitamente para a população, caso a pessoa não tenha condições de pagar um advogado. Então, a minha orientação primordial é essa: procurem um bom advogado. Se você tiver condições de pagar ou se você não tiver, existe a Defensoria Pública, que você pode buscar para atuar por você em relação à regularização do seu imóvel. E existem alguns programas do governo que facilitam a regularização de alguns tipos de imóveis. Hoje em dia, isso está sendo muito comum, muito corriqueiro, as prefeituras contratarem, né, advogados para fazerem regularização de núcleos urbanos informais, ou, numa linguagem mais comum, loteamentos informais, ou conjuntos habitacionais informais. Existe um programa, existe uma forma de regularização que a gente chama de REURB, que é a regularização urbana. Nessa modalidade de regularização existem vários requisitos que devem ser preenchidos para que ela possa ser utilizada, né? Então, todo o custeio dela deve ser feito pela prefeitura do município, em que vai se montar uma equipe, porque além do advogado, é necessária a figura de um arquiteto, de um assistente social, que vai fazer um mapeamento, digamos, de um conjunto habitacional que é todo irregular. O arquiteto vai fazer o mapeamento, o assistente social vai de casa em casa pegar os dados, como se fosse o censo que a gente tem aqui no Brasil. Vai de casa em casa pegar as informações das pessoas, da família que mora naquela casa. Ela tem que preencher um requisito de capacidade financeira reduzida, ou seja, tem que ser uma pessoa hipossuficiente financeiramente, né? Então, essa é uma das formas de regularização, que é uma forma feita pelo poder público. Como saber se um imóvel está apto a ser regularizado? Existem algumas coisas que esse imóvel tem que ter? Olha,
Existem casos, por incrível que pareça, em que não existe solução, pode não existir solução para regularizar o imóvel, a não ser esperar passar o tempo para que a gente possa utilizar o usucapião. Isso são casos bem específicos, não são tão comuns, mas às vezes existem casos em que não é possível regularizar e aí a gente tem que esperar passar o tempo da usucapião. Existe a usucapião de 2, de 5, de 10 e de 15 anos de posse do imóvel, são as principais. Então, para a gente saber se o imóvel está apto à regularização, como eu disse, a pessoa tem que contratar um advogado da confiança dela, narrar para o advogado a história, o histórico todo da compra, da aquisição daquele imóvel, apresentar a documentação que ela tiver para o advogado, e aí o advogado vai analisar e ver em qual das formas de regularização que vai se encaixar o caso daquela pessoa, daquele interessado. Imóveis localizados na zona rural, muda a lei de quando é um imóvel localizado na zona urbana? Tem uma diferença? Sim, tem diferença. Aqui, na zona urbana, na zona rural, perdão, existe a Lei 6766, que é a lei que trata de imóveis rurais. Então, a gente tem que obedecer, nesse caso, os requisitos dessa lei para poder regularizar. Por exemplo, o tamanho do imóvel, se aquele imóvel se está sendo dada alguma utilidade para aquele imóvel. Por exemplo, se uma família mora no imóvel, ou se o dono do imóvel utiliza o imóvel para trabalho, para produção rural, para alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem uma diferença, por menor que seja, mas existe uma diferença na regularização de imóvel rural para imóvel urbano, mas, de modo geral, a regularização, na sua essência, ela é praticamente 90%, digamos assim, igual para ambos os casos. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O senhor esclareceu dúvidas importantíssimas e acendeu o alerta para quem está do outro lado. Para você que ainda não tem a documentação da sua casa, do seu imóvel, é importante buscar essa assessoria jurídica, buscar o profissional, o advogado, para já se mover na direção de ter essa documentação. Porque o senhor deixou bem claro que quem não registra não é dono. Então, é importante se posicionar dentro da lei para garantir que esse imóvel é realmente seu. Muito obrigada, doutor. O senhor é sempre bem-vindo por aqui, tá? Volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado e um bom dia a todos. Esse foi o nosso quadro Seu Direito. Agora,